Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 2. Ué, pastor, você vai fazer casamento? Não vou fazer casamento. Mas eu quero compartilhar algo que Deus falou comigo. Eu compartilhei com a igreja esses dias que eu tenho orado nas minhas orações, no meu período de jejum. Eu tenho pedido a Deus de uma unção e uma graça, que quando eu me converti, nos primeiros anos que me converti, o pregador subia para pregar, pastor Paulinho, e falava assim, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, e aí vinha uma história que eu já conhecia. Eu falava assim, eu já conheço essa história. E aí ele pregava no mesmo texto, uma mensagem que eu nunca tinha ouvido. Eu falava assim, rapaz, como é que esse cara descobriu esse negócio aí? Eu já li esse texto 1000 vezes e não consegui descobrir. Os anos foram passando e eles diziam assim, quando você ler a palavra, quando você estudar a palavra, peça a Deus que te mostre alguns tesouros escondidos e riquezas encobertas que estão na palavra. Eu me lembrei, quando a pastora Marisângela compartilhou comigo sobre esses 2 meses, esse bimestre falando sobre família, eu comecei a pensar, cara, nós vamos pregar o que sobre família? Todo mundo já pregou tudo sobre família. Qualquer coisa que a gente fale sobre família aqui, a gente já viu, a gente já descobriu. Aí Deus falou no meu coração, lembra? Quando aqueles pastores lá atrás liam um texto e traziam algo que você nunca viu, apesar de já ter ouvido o texto várias vezes, pede essa graça que eu vou te dar. E eu comecei a orar a Deus, falei assim, eu quero ler um texto, e eu quero descobrir no texto que eu já preguei várias vezes, algo que eu nunca preguei nele, sem ferir, né, a raiz do texto, as verdades do texto. O Senhor fala comigo. E eu tenho pedido a Deus isso, e eu acho que Deus tem me concedido, porque quando eu fui direcionado hoje a falar sobre João 2, eu falei, eu já preguei, talvez seja o texto que eu preguei mais na minha vida, porque o que eu fiz de casamento, lendo João 2, e Deus falou, lê o texto, e eu vou compartilhar algo sobre família nesse texto. Então vamos ler o texto? João, capítulo 2, a partir do verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, e juntamente com seus discípulos, estavam naquela festa de casamento. Mas tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente, fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Então Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr o bom vinho primeiro, e quando já beberam fartamente, servem o inferior, mas você guardaste o bom vinho até agora. E com este deu Jesus início a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou ali a sua glória, e os seus discípulos começaram a crer nele. Na semana passada eu preguei e dei o título da mensagem, minha casa é um lugar propício para o milagre acontecer. Amém? Quem crê nisso? Então coloca a mão no teu coração e diga, minha casa é um lugar propício para um milagre acontecer. Eu quero declarar na autoridade, que é no nome de Jesus, que milagres vão se manifestar dentro da nossa casa. Amém?
E o título da mensagem dessa noite é: a minha casa continua sendo um lugar propício para o milagre acontecer. Vamos dizer comigo? A minha casa continua sendo um lugar propício para o milagre acontecer. Por que continua sendo? Porque pode ser que de quarta-feira passada, quarta agora, nada tenha acontecido na sua casa. Mas ela continua sendo um lugar propício para o milagre acontecer. Amém? Esse texto é um texto que nós conhecemos. É um texto originalmente usado para falar do começo do ministério de Jesus. O começo do ministério de Jesus. Diz o texto que começou ali os sinais do ministério de Jesus através dos milagres. E o engraçado é que quando nós vamos até o livro de Gênesis, a gente vê que Gênesis começa com uma família, com a criação da família, na casa daquela família, porque o jardim do Éden era a casa de Adão e Eva. Então, Gênesis começa no meio de uma família, o início com uma família, o cuidado de Deus com a família. E Jesus começa o seu ministério também no meio de uma família. Aonde? Dentro da casa. Eu fiquei pensando no texto e fiquei imaginando que essa cerimônia de casamento não foi num salão de festa, não foi numa sinagoga, foi dentro de uma casa. Hoje que a gente faz festa em salão de festa, mas eu sou de um tempo que festa de aniversário, dentro da casa. Aquele bolo de sei lá quantos metros, não é verdade? Aquele pratinho de salgadinho. Tinha, como é que era o nome daquela torta? Torta salgada, cachorro quente, refrigerante, balão que a gente furava assim, caía doce em cima. Hoje agora é tudo chique, é docinho, caramelizado. A gente comia era cajuzinho, né? A gente comia cajuzinho, comia aquele como é que olhinho de sogra. Olho de sogra, não é? Docinho de coco, brigadeirinho, com aquelas coisinhas tudo colorida, azul, vermelho, branco, né? Um negocinho do doce. Hoje agora é uma coisa mais chique. Mas antigamente as nossas festas, os melhores momentos eram dentro da nossa casa. Ficava marcado. Literalmente a casa ficava marcada. Fora os saquinhos que a gente levava na bolsa para levar um pouquinho para casa. Não é verdade? Não era feio, não era cafona. Pelo contrário, levar para casa um pouquinho de risole, coxinha, quibe, era chique. Quem não levava? Não esquece do meu bolo, hein? Né? Aí cortava aquele pedação, aquela lasca assim, botava no prato, saquinho da casa às sendas, ou então casa da banha. Fui longe agora, hein? Não é, né? Mas nós... Oi? Disco, Nós éramos felizes. Éramos ou não éramos? Nós éramos felizes. Os grandes e melhores momentos da nossa vida estavam dentro de casa. O que acontece aqui estava dentro de uma casa. E o que aconteceu naquele dia dentro dessa casa é algo que pode acontecer com a casa de qualquer um de nós. Porque diz o texto que a festa estava indo muito bem. A história dessa família estava indo muito bem. Todos estavam ali satisfeitos com o casamento, todos estavam ali desfrutando daquele momento precioso, mas alguma coisa aconteceu no meio dessa família que acontece na família de muitos de nós. O que aconteceu, pastor? Acabou o vinho. Vinho tipifica alegria. A alegria acabou naquele momento. Segunda coisa que acontece, a vergonha. A vergonha. Acabou o vinho, acabou a alegria e os noivos estão envergonhados. Me convidou, olha aí,
Acabou a comida, não comi um bolinho que passou aqui. A vergonha. A tristeza, a vergonha e a impossibilidade de mudar aquela história estavam dentro daquela casa. Aonde iriam comprar vinho aquela hora? Não tinha Zé Delivery. Não dava para ligar para a tenda de Jacó para encomendar, traz vinho. Acabou. Eu não posso passar vergonha. Essa família estava debaixo de 3 situações que muitas famílias, inclusive famílias de crentes, estão vivendo. Não tem alegria, vergonha e situações que aos olhos humanos são impossíveis de serem revertidas. Você conhece alguém assim? Mas Jesus estava naquela casa. Aquela casa era um lugar propício para o milagre acontecer, porque Jesus estava naquela casa. E eu quero liberar uma palavra aqui sobre a sua vida, sobre você que nos assiste. Vai ter restauração de alegria na nossa casa. No lugar da vergonha, Deus vai trazer dupla honra, e as coisas impossíveis aos homens serão possíveis para Deus. Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. A maioria das famílias hoje, irmãos, estão tomadas de tristeza. Não há alegria dentro dos lares. Só espaço para confusão, só espaço para briga, só espaço para discussão. E isso, infelizmente, não é uma situação de alguém que não conhece Jesus. Isso acontece comigo e com você que temos Jesus. O fato disso é porque Jesus está naquele lugar. E o fato de Jesus estar naquele lugar não impediu que a tristeza se manifestasse ali. O fato de Jesus estar naquele lugar não impediu que o vinho acabasse. O fato de Jesus estar naquele lugar não impediu que alguma coisa saísse do controle e que trouxesse para aquelas pessoas um abatimento na sua fisionomia. Somos crentes, todos nós aqui amamos a Cristo, todos nós aqui descemos as águas, todos nós aqui temos uma vida de oração, mas isso não nos impede, ou não impede que a tristeza bata na nossa porta. Isso não nos impede de estarmos vivendo dias difíceis. Talvez por conta de uma notícia, talvez por conta de uma situação financeira, não importa. A tristeza tem invadido os nossos lares e as nossas famílias. Quantos homens e mulheres de Deus preferem sair de casa ao invés de estarem em casa? O lugar mais seguro que nós temos é o nosso lar. Não quero ficar em casa. Eu vou para a rua esparecer, eu vou para os shoppings esparecer, eu vou com os amigos esparecer. Meu irmão, se tem um lugar que eu amo estar, na minha casa. Eu amo estar na minha casa. Mas infelizmente, o inimigo, por conta de várias e várias situações, tem gerado tristeza dentro do lar de crentes. Mas eu tenho uma palavra de Deus, Salmo 126. Abra sua Bíblia, Salmo de número 126. A primeira palavra profética que vou liberar sobre a tua vida. Deus vai restaurar a alegria da tua casa. Amém? Se tem alguém perto de você, diga assim, aponta o dedo de profeta e diga assim, ó, eu digo para você nessa noite, Deus vai restaurar a alegria da tua casa. Quem precisa que a alegria seja restaurada na sua casa, diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas. Deus vai restaurar a alegria da nossa casa. Salmo 126, versículo 1 diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Verso 2, declara, vamos lá, verso 2, vamos ler? Então,
O Senhor tem feito grandes coisas e a nossa boca se encherá de riso. Aleluia! A tristeza não terá muito tempo quando Deus começar a encher a tua boca de riso. Por quê, pastor? Porque grandes coisas fez o Senhor. Podemos estar recebendo notícias difíceis, mas grandes coisas fez o Senhor. Podemos estar passando por um momento difícil, mas grandes coisas fez o Senhor. Podemos não estar desfrutando daquilo que nós gostaríamos de estar desfrutando, mas grandes coisas tem feito o Senhor. Por isso, a minha boca se encherá de riso. Amém? A primeira palavra profética a ser liberada sobre a minha casa e sobre a tua casa é: Deus vai restaurar a alegria. O choro só dura uma noite, irmãos, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero profetizar sobre a tua casa. Tem um tempo de alegria batendo na tua porta. Pastor, o que é isso? Tem um tempo de alegria batendo na tua porta. Está chegando a restauração da tua alegria. Pode acabar o vinho? Pode. Eu posso receber uma notícia ruim? Posso. Eu posso não estar desfrutando o que eu queria? Posso. Mas a alegria da minha casa será restaurada. Amém? Eu não sei, irmãos, o que tem gerado tristeza dentro da tua casa, mas Jesus vai restaurar a alegria, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Eu creio. Deus vai mudar a sorte da nossa família. Segunda coisa que a gente vê, que aquela família, quando alguém chega e diz assim: Senhor, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Acabou o vinho. Acabou o vinho. O vinho, ele tipificava o nível financeiro de uma família. A família, dentre tantas coisas, entre ter gado, entre ter terras, se tinha uma coisa que falava sobre o nível financeiro de uma família, era o vinho, era a quantidade de vinho que havia numa festa. Você imagina a vergonha que não deve ter sido para aquela casa, quando alguém diz assim: ó, despede todo mundo. Não encerrou a festa, despede todo mundo, porque acabou o vinho. Você talvez nunca tenha ido a um lugar onde acabou a comida e você não comeu nada. E com certeza você não voltou para casa e falou assim: cara, que festa é essa? Não comi nada. E acabou tudo. Os nossos pais, pelo menos meu pai me ensinou que a gente pode não ter luxo, mas tem que ter comida. Né? Pode não ter luxo, mas tem que ter comida. Comida tem que ter. Não tem, mas tem comida. Comida, meu irmão, tem que ter comida. Imagina a vergonha dessa família. As pessoas falando: menina, acabou o vinho. Menina, acabou. Olha que vergonha essa festa. Acabou o vinho. Sabe quantas pessoas e quantas famílias estão vivendo debaixo desse tipo de comentário? Olha aí, olha o filho dela. Olha o marido dela. Olha a situação dela. E é crente. Como é que pode? Vergonha. Que tem nos feito chorar. Que muitas das vezes tem nos feito nos esconder. Que muitas das vezes tem nos feito diminuir, nos sentir diminuídos. Famílias onde Jesus se faz presente estão envergonhadas, se sentindo envergonhadas. Por quê? Porque as coisas não estão dando certo. Quantas pessoas, talvez sejamos parte
de famílias que estão sendo envergonhadas, porque cobradores estão na nossa porta, estamos envergonhados porque não conseguimos honrar com a nossa palavra, e Jesus está ali, Jesus está ali no meio, mas eles estão sendo envergonhados. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Para cada dia de vergonha, Deus tem para a sua casa dupla honra. Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 61, versículo de número 7. É uma palavra profética, meu irmão, para mim e para a sua vida, porque a minha casa continua sendo lugar propício para a manifestação de um milagre. Isaías capítulo 61, verso de número 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Aponta na direção de alguém e diga para ele: se há vergonha na sua família, se há vergonha na tua casa, se prepare, o tempo da dupla honra está chegando e vai se manifestar. Dupla honra. E a honra foi tão poderosa que o mestre Sala disse: tem alguma coisa errada, por quê? Porque o melhor se coloca no início. E agora, você coloca o melhor para o final. Sabe por quê, irmão? Porque é mais importante, não é como começa a nossa história, mas é como termina a nossa história. E a minha história, a história da sua casa, a história da minha família, vai terminar com dupla honra. Se tem um filho que ainda não é convertido, se tem um marido que não é convertido, se tem uma história que ainda não aconteceu, se prepare, levante a tua mão, porque o tempo da dupla honra está chegando. O tempo da dupla honra está chegando. Jesus está na casa. Se Jesus está na casa, tem restauração de alegria. Jesus está na casa. Se Jesus está na casa, cada dia de vergonha, Deus vai se manifestar através da dupla honra. Glorificado seja o nome do Senhor, amém? A minha casa continua sendo um lugar propício para o milagre acontecer. No lugar da vergonha, dupla honra. E por último, era impossível fazer alguma coisa até aquele momento. Impossível. Acabou o vinho. Despede a multidão. Vai embora com vergonha. Mas Maria dá a senha. Faça tudo o que Ele vos mandar. Não é faça alguma coisa. Não é faça apenas o que você quer. Não é faça apenas o que lhe desejar o coração. Não. Faça tudo. Sabe qual é um dos nossos maiores problemas? Nós escolhemos aquilo que queremos fazer. Nós estamos escolhendo, irmãos. Estamos decidindo. Isso aqui é bom, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Não, perdoar só algumas. Falar poucas coisas. Não. Maria da senha. Vocês podem fazer alguma coisa? Você pode resolver o problema? Você pode resolver o problema? Você pode? Pode não? Se você não pode fazer nada, faça o que Ele mandar. A senha é essa. E nós estamos perdendo muito tempo tentando dar um jeitinho em coisas que não tem jeito. Só vai mudar se obedecermos ao que Ele mandar. Quantos de nós ouvimos Deus dar uma direção e arrumamos um atalho? Arrumamos um jeito. Quantos de nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, Tu não está entendendo. Tu não é dessa geração. Irmãos, o sacrifício da cruz, o perdão, a confissão de pecados, não é para a geração de Abraão, Isaque e Jacó.
é para toda a humanidade em qualquer geração. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não está escrito todo joelho da geração Z, todo joelho, toda língua da geração, não. Enquanto houver um joelho, enquanto houver uma língua, esse joelho se dobrará e essa língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Faça o que Ele vos disser. E quando nós fazemos o que Ele nos manda fazer, as coisas impossíveis se tornam possíveis. Ninguém naquela festa e naquele lugar poderia resolver o problema. Maria olha e fala assim: eu sei quem resolve o teu problema. Mas é um problemão, está fechado, todos os armazéns estão fechados. Já fui lá no estoque, não tem mais nada, acabou o vinho. Eu sei, mas eu conheço alguém que pode pegar esse problema que é impossível de resolver em coisas possíveis. Só tem um detalhe. Ele vai dar uma direção. E se você quer ver milagre acontecer, obedeça à direção. Lucas capítulo 18, versículo de número 27. Os músicos podem subir, por favor. Lucas 18, o versículo é o de 27. Você ainda está aí, irmão? Tá? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Pastor, eu estou com uma situação na minha casa que era impossível de ser resolvida. O que diz o texto? Impossíveis para os? Elas são possíveis para? Pergunta para o irmão: é impossível para você? É possível para ele. Não, mas o senhor não está entendendo, pastor, não sabe o tamanho do problema. Teu problema era maior do que o vinho ter acabado? O teu problema era vergonha? O teu problema era a tristeza? Qual é o teu problema? Você tem buscado no Senhor o que fazer? Eu li uma frase que ela dizia o seguinte: Jesus hoje não faz mais milagres porque não existem cegos Bartimeu gritando na estrada e nem mulheres dispostas a enfrentar uma multidão para tocá-lo. O que existe de ajudador ou de fabricante de milagre nos dias de hoje não está na história. Se eu não posso fazer, Ele pode. Maria sabia que aqueles homens não tinham a mínima condição de resolver aquele problema. Faça tudo o que Ele vos mandar. Se você fizer o que Ele manda, a alegria volta. Se você fizer o que Ele manda, a dupla honra se manifesta. Se você fizer o que Ele manda, até o que é impossível para você se torna possível. E tudo isso aconteceu onde, irmãos? Dentro daquela casa, no meio daquela família. Eu posso conjecturar o final desse casamento? Não o término do casamento, mas o final dessa festa. Posso conjecturar? Todo mundo comentando: cara, tu viu o que Jesus fez? Acabou o vinho. A gente ia passar. Imagina o marido dormindo com a mulher falando: amor,
a gente ia passar a maior vergonha, né? Jesus mudou tudo. Iam sair da festa falando mal da gente, agora estão falando bem, estão falando que festão. O melhor vinho estava no final, cara. Eu não estou liberando ninguém para beber não, né? Diga-se de passagem. Eu quero deixar bem claro, amém? Mas, gente, você viu? A gente ia passar vergonha. A história da nossa família ia terminar com vergonha. Mas Ele mudou tudo. Ele mudou tudo. É assim que vai terminar a história da sua família. Alguém disse assim, ó, terminou assim de divorciado, terminou abandonado, terminou. É assim que as pessoas estão dizendo, porque elas veem Jesus dentro da nossa história, mas não entenderam que Deus está preparando-nos para transformar o final da nossa história familiar. Eu fico imaginando as pessoas pensando, já nos rotulando, mas elas esqueceram que Jesus está no meio da nossa casa. Jesus dirige a nossa casa e nós estamos dispostos a ouvir e a obedecer a sua voz. Olha para quem, segura na mão desse crente do lado e diz assim, ó, a história da sua família vai terminar com alegria, com dupla honra e com as coisas que eram impossíveis se tornando possíveis, porque Jesus está dentro da sua casa. Quem acredita nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor, glorifica o nome dEle. Diga, fica de pé, diga, minha casa ainda é um lugar propício para a manifestação de um milagre. Aleluia. Talvez você não precisasse ouvir essa palavra hoje, mas tem alguém que precisava ouvir. Pode ser que tenham famílias que estão debaixo de uma nuvem de tristeza. Pode ser que tenham famílias que estejam passando algum tipo de vergonha, olhando para situações que você aos olhos humanos diz, não dá para mudar. Eu gosto de usar a segunda frase, uma frase muito, muito interessante, que diz que nada na minha vida termina sem que Ele dê a palavra final. A última palavra vem de Deus. Então eu sempre vou acreditar que é possível sim mudar qualquer que seja a minha história. Talvez você diga, pastor, é muito bom ouvir a palavra, mas eu dificilmente creio que Deus pode fazer alguma coisa. Não é que Deus não possa fazer alguma coisa, eu que não estou disposto a obedecê-lo. Há uma grande diferença, irmão. A diferença não é que Ele não possa fazer, a diferença é que eu não estou disposto a fazer o que Ele me mandar fazer para ver a coisa mudar. É simples assim. Eu quero uma mágica gospel. Não tem mágica gospel. O caminho é caminho de obediência. Não tem mágica. Não tem jeito. O céu não dá jeito. O céu, ele trabalha por princípios. E o princípio de obediência é o princípio que faz com que a nossa vida possa ser transformada. É simples assim. E eu queria que você aí no seu lugar, antes de nós terminássemos, que você pudesse dizer para o Senhor, Senhor, eu preciso que a restauração da alegria se manifeste na minha casa. Eu sei que o Senhor está ali, como o Senhor estava naquela casa, porque o fato de Jesus estar não nos isenta de passarmos pelas tribulações. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está ali, Jesus faz parte do nosso dia a dia, Jesus faz parte das nossas orações, mas pode ser que eu precise que a minha casa volte a ser uma casa de riso, de gozo, de celebração, de alegria. Está faltando alegria. Pode ser que a minha casa esteja precisando de um tempo de dupla honra. Eu tenho sido envergonhado. O diabo tem acusado a minha mente, tem acusado a minha história. Eu preciso de dupla honra, Senhor. Não como instrumento de vingança. Aí, agora vão ver o que fizeram comigo. Não, não, não. Deus não usa dupla honra na nossa vida para ficar apontando o dedo para ninguém.
Talvez você diga que há algo dentro da tua casa, que você já fez de tudo, e você chegou à conclusão de que é impossível para você, para mim, disso mudar. Mas as coisas impossíveis para os homens, elas são possíveis para Deus. Então queria que aí no seu lugar você começasse a levantar um momento de oração. Queria que você orasse: Senhor, eu preciso viver isso na minha casa, eu preciso viver isso com os meus familiares. Comece a orar nessa hora, fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, ministra essa autoridade e esse poder dentro da minha casa. Levanta aí um clamor de oração e de adoração. Diga para o Senhor: se você quiser sair do seu lugar e vir para o altar, fique à vontade. Fique à vontade, mas comece a dizer: Senhor, ministra sobre a minha família, ministra sobre os meus filhos, ministra sobre a minha casa, ministra, Senhor, sobre a situação que eu estou vivendo. Oh Espírito Santo, eu quero declarar que o choro só dura uma noite. Eu quero declarar que, Senhor, para cada dia de vergonha, Deus vai trazer dupla honra. Eu quero ministrar, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que as coisas que aos meus olhos são impossíveis, o Senhor tem poder para mudar, o Senhor tem poder para restaurar, o Senhor tem o poder, Senhor, para manifestar a tua vontade. Vai falando com Deus aí no teu lugar, meu irmão. A gente tem tempo para isso, nós ainda temos alguns minutos para isso. Espírito Santo, tu que sondas o nosso coração e sabe, Senhor, o que muitas das vezes tem nos tirado horas de sono, dias de sono. Nós queremos viver, Deus, desfrutar o sono do justo, em nome de Jesus. Vai falando com o Senhor, vai falando com o nosso Deus, vai falando aí no teu lugar. Senhor, ministra, eu quero sorrir. Oh Deus, eu quero voltar a ter riso na minha casa. Oh, eu quero voltar a ter riso com os meus familiares. Vai falando com Ele, vai falando com o Senhor, meu irmão. Há um tempo aqui, a minha casa é um lugar propício, a minha casa é um lugar propício para o milagre acontecer. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem enchendo os nossos corações de autoridade, de fé. Dá-nos uma visão, Senhor, das coisas se movimentando, se movendo em nosso favor. Eu quero colocar, Deus, diante dessa oração, o acampamento dos adolescentes, que ali naquele lugar haja riso, que aqui naquele lugar haja manifestação de Deus. Guarda os adolescentes que vão estar ali, guarda todos os pré-adolescentes, guarda a liderança, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome nessa noite. Glorificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Oh, xalabalacalabachore, canta lá. Oh Espírito Santo, oh Deus, oh Espírito Santo, o Senhor está no controle de tudo.